Senhoras e senhores, goianienses, nossos únicos patrões, senhor presidente André Azeredo, rapidinho avisando a emissora 107 FM Jornal da Manhã, que quem duvidar, aqui estão as 18 assinaturas, conforme eu apresentei a semana passada e entreguei à mesa, e portanto aqui está a cópia das 18 assinaturas que escolheram o meu nome para representar esta Câmara no CDTC. Assunto liquidado, pois prevaleceu a prerrogativa do presidente, escolhendo o vereador Clécio Alves. Mas que registre em ata que a maioria escolheu Jorge Cajuru. Senhores vereadores, peço muita atenção dos senhores e das senhoras e dos goianienses. O assunto é muito grave. Eu não quero pré-julgar em nenhum momento ninguém. Entretanto, eu tenho o dever de alertar os outros 34 vereadores desta casa, e em especial a sociedade goianiense. Amanhã é o primeiro dia de reunião da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante e cobiçada. Todos sabem que essa comissão tem uma grande importância, se igualando ou até superando a própria presidência da casa. Nela se discutem bilhões. Todos sabem que os maiores interessados nas decisões da CCJ, neste ano em que se decide plano diretor, expansão urbana e uso do solo em Goiânia, são os empresários mais ricos da cidade, a começar os do setor imobiliário, de grande e de olho grande na CCJ. Faço uma pergunta simples: até hoje, qual desses empresários deixou de pensar em seus negócios e interesses próprios para priorizar e pensar somente em Goiânia 100%? Ponto de interrogação ou de exclamação. Neste contexto, trago aqui um projeto de resolução para alterar o regimento interno, indicando aos presidentes das comissões permanentes desta casa uma atuação seguindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pautando-se por uma postura ilibada e transparente. Há de forma notória e amplamente divulgada em toda a imprensa diversos casos aqui anteriormente de condutas viciosas em que trazem prejuízo ao bem público e ao erário. Basta ver a Goiânia fatiada de hoje. Em entrevista a uma rádio, na qual a entrevistada não esperava repercussão alguma, a vereadora Sabrina Garcês confirmou a presença de seu tio Vladimir Garcês ao seu lado no processo de decisão das presidências das comissões permanentes. O senhor Vladimir Garcês foi considerado imparcial, experiente pela nobre vereadora, que admitiu a necessidade da presença dele a seu lado. Pergunto: Vladimir Garcês é imparcial? Ex-prisioneiro, apontado como braço político do bicheiro Cachoeira, o ex-vereador foi condenado pelo juiz Alderico Rocha Santos pela 11ª Vara Federal por participação em um esquema de corrupção em Goiás e no Distrito Federal. O citado ex-vereador também foi condenado a 9 anos e 3 meses de prisão, além de multa pelos crimes de falsidade ideológica, peculato, formação de quadrilha, em processo por desvio de recursos do INSS. Agora vem a parte também gravíssima. A mesma senhora vereadora Sabrina Garcês, nesta entrevista, confirmou que o senhor Leopoldo Veiga Jardim seria uma terceira pessoa e foi, segundo ela, isenta, e que mediou todas as conversas nas eleições gerais nesta casa com a maioria dos vereadores. Segundo ela, ele é estranhamente para mim proprietário de empresa de mediação, que trata e teria participado da articulação para evitar conflitos quanto aos interesses dos vereadores.
Como é de conhecimento público, Leopoldo tem um histórico com o setor produtivo e imobiliário, tendo sido presidente da CIEG Jovem e membro do Secov. É preciso dizer em seu perfil, na rede social LinkedIn, que ele fala tudo o que ele presta serviço, menos cita essa empresa de mediação. Ele não propaga que tem essa empresa de mediação. Até porque, para mim, não existe, eu apurei, nenhuma empresa de mediação no mundo. A única que faz mediação no mundo é a ONU, somente a ONU. Eu não sabia que o senhor Leopoldo também faz. Esse senhor também foi denunciado aqui nesta casa, pelo vereador Elias Vaz, que eu respeito, por ter um cargo de 10 mil reais no governo do estado, e estar aqui na Câmara no dia da eleição e antes articulando a eleição da mesa e das comissões permanentes. Também me espantou a declaração da senhora Sabrina Garcês, nesta mesma rádio, sobre sua relação com o presidente André Azeredo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, pergunto, foi uma articulação ou uma negociação, como os senhores e as senhoras ouvirão em instantes em curta gravação? Repito, negociação ou articulação? Por quê? A senhora vereadora deixou claro que mantinha sempre seu apoio à eleição do presidente André desta casa, desde que o mesmo garantisse a ela o seu nome na presidência da CCJ, porque conforme suas palavras nessa entrevista que os senhores vão ouvir, as senhoras, era a única coisa que ela queria aqui na Câmara, conforme disse as suas palavras. Ainda deixou claro que o senhor André Azeredo, então candidato, dizia para todos que a presidência da CCJ já tinha dono, ou seja, dona. Ouçam agora, por fineza, senhoras e senhores e goianienses, e que registrem ata, com bastante atenção a esta curta gravação e tirem seus julgamentos e conclusões, que confirma esta gravação, palavra por palavra do que eu expressei aqui. E por favor, equipe de comunicação, coloque a gravação no ar para que todos ouçam. E com relação à participação do seu tio pela primeira vez, nós chamamos uma pessoa imparcial para conduzir esse processo. Por quê? Quando você começa a discutir os espaços e quando um vereador toma posse da articulação, pode gerar ciúmes e aí você quebra o grupo. Então nós chamamos uma terceira pessoa que não era vereador para mediar essa conversa, foi mediado. Quando nós estávamos conversando em 2019, foi colocado a pretensão de cada um, mas um não sabia da pretensão do outro, para não gerar ciúme. Não pegou isso e deu para isso também. Então nós entregamos isso a um terceiro desinteressado, ao nosso mediador, e ele ficou nessa planilha. E esse mediador quem é? É o Leopoldo. Então, estava com ele essa planilha, e ele fez essas conversas com os vereadores, onde tinha a intenção de cada um dos vereadores. Exatamente, mas esse não planilha. Se eu queria algo e o outro vereador queria também, o Leopoldo chamava de individual, perguntava se tinha uma segunda opção ou não. Porque, na verdade, o papel dele é esse. Profissionalmente, ele tem uma empresa que atua nisso. Ele tem uma empresa de marketing, mas tem uma empresa de mediação, por isso que nós chamamos ele. Então, quando ele me chamou, eu falei o que eu queria. Eu queria a presença do CCJ. E foi construído assim. A grande questão é que, durante o final de sexta a domingo, a outra dança das cadeiras, um grupo estava aqui, foi apoiar o candidato. No que estava apoiando outro candidato, veio para cá. Em todo momento, eu me mantive firme, fiel ao André, eu estarei com você até o final, e você me defende até o final. E assim ele fez. Com todo mundo, foi articular com ele. E solicitava o presidente da CCJ, ele já falava: olha, o presidente da CCJ está ocupado. Então, na verdade, o que houve foi uma articulação de mão dupla. Onde é que entrou seu tio para vir nessa história então? No dia da eleição, como ele tem experiência, eu pedi que ele ficasse comigo. Exatamente isso. Para encerrar, presidente, e ouvir os fatos, eu peço 5 minutos de liderança do meu partido, por fineza, senhor presidente André Azeredo.
Para encerrar, eu continuo aturdido. Repito, eu continuo aturdido, pois a vereadora Sabrina veio confessar. Eu pedi a liderança do meu partido 5 minutos, presidente. Já há pessoas inscritas pela ordem, nós temos 1, 3, 6. Mas eu não tenho direito da minha liderança? Questão de ordem, vereador Paulo Magalhães. Até para ouvir a partes. O senhor não tem muito conhecimento do regimento, quem está na tribuna pode solicitar os 5 minutos para completar o raciocínio. E também para ouvir. Está autorizado. Muito obrigado, O presidente. vereador Juarez complementou o pedido do senhor antes e eu tenho conhecimento do regimento e tenho buscado compreendê-lo cada dia mais, vereador. Muito obrigado. Continuo aturdido, pois a vereadora senhora Sabrina veio confessar aqui tudo o que eu falei no dia da posse. Fui criticado por muitos aqui, mas dias depois tive o reconhecimento da maioria que eu estava 100% certo. Tanto que o vereador Sargento Novandir, em atitude digníssima, me pediu desculpas publicamente neste plenário. Outros vereadores, como o senhor Anderson Bocão, declararam-se arrependidos destas reuniões com os 2 lobistas reconhecidos e que nunca mais aceitariam os mesmos aqui nesta casa. Encerro deixando registrado tudo isto em ata como um alerta para que todos nós, vereadores e vereadoras e a sociedade goianiense, fiscalizemos daqui para frente, a partir de amanhã, a primeira reunião da CCJ, cada passo desta comissão, porque a vereadora Priscila TJ e eu somos tidos como membros dessa CCJ como oposição, sendo membros. E nós estamos preocupados, Priscila e eu, com os critérios da distribuição de processos, se vai ser por ordem alfabética ou não. E se merecemos saber se vamos ter direito a uma relatoria do plano diretor ou da expansão urbana de Goiânia. Estou livre para partes e à disposição de todos. Eu aproveito o tempo, já que o silêncio tomou conta. Não posso? Então o que eu faço? Eu fico quieto? Eu posso continuar? Então eu quero aproveitar para dizer o seguinte: senhores e senhoras vereadores, outro caso gravíssimo que eu exibi aqui em vídeo, e a casa tem as imagens. Atenção, porque é muito grave. Lembram-se do que eu denunciei e alertei aqui na semana passada sobre a área do Jardim Marilísia, com imagens aéreas mostradas, que a casa pode mostrar de novo se quiser? Pois bem, através de portaria destinada à construção de casas para os servidores municipais, com salários de R$ 1.800, pasmem, pois é inacreditável. Ontem, às 6h49 da manhã, ao vivo nas minhas redes sociais, o secretário de Planejamento e Habitação, Agenor Mariano, deu uma entrevista para mim em audiência pública e ao vivo deu a sua palavra e a palavra do prefeito Íris Rezende, que as 320 casas serão construídas. Pasmem, eu estou aqui com um documento que o vereador Elias Vaz falou: não é possível, Cajuru. Eu falei: é possível, tudo meu é possível, porque tudo meu é documentado. Aqui está o documento para quem quiser ver. Ontem mesmo, o secretário não esperou nem um dia. Desculpe, eu estou pasmo realmente. Ele não esperou nem um dia. Anselmo, pela sua experiência, vereador. Ele nem um dia. Ontem mesmo, sabe o que aconteceu? O secretário assinou ontem um documento que aqui está, onde ele revoga essa portaria, ou seja, ele retira essa portaria que antes doava a área para a construção de casas aos servidores, e ontem mesmo ele começou o quê? A negociação da venda desta mesma área de 17 mil metros quadrados do Jardim Marilísia para a construtora AMB,
Portanto, eu encerro pedindo a compreensão e a maioria dos senhores e das senhoras para que a gente convoque nessa casa, em audiência pública, urgentemente, a presença do secretário de Planejamento e de Habitação, Agenor Mariano, porque isto é gravíssimo. Ele não esperou nem um dia. No mesmo dia que às 6h49 da manhã ele prometeu algo ao vivo para mim, e inclusive usando o nome do prefeito, ontem mesmo ele assinou, depois de falar inclusive da sua relação com o CODESE. Eu acho que é tanta coisa que eu prefiro parar. É tanta barbaridade que eu prefiro parar.